Meu nome é Cláudia, eu sou neuropsicóloga na divisão de psicologia do Instituto Central, membro do ambulatório de avaliação perioperatória e nesse momento da pandemia nós também fomos alocados para o atendimento dos pacientes com Covid-19. O tema desse podcast é abordar essas alterações neurológicas pertinentes à doença. Apesar de ser uma doença primariamente pulmonar, a gente sabe dessas complicações sistêmicas e 1/3 desses pacientes desenvolvem algum tipo de manifestação neurológica. Cefaleia, perda de olfato e perda de paladar são as mais frequentemente relatadas, mas nós sabemos de pacientes que evoluem com quadros mais graves, com AVC, com delírio, com confusão mental, com crises convulsivas, e eu queria abordar um pouco através de um estudo, um artigo que foi recentemente publicado na Lancet, exatamente com essa coorte de pacientes que se agravaram, que tiveram manifestações neurológicas com mais complicações. 62% tiveram AVC, sendo o AVC isquêmico mais prevalente do que o hemorrágico. A gente sabe que, em parte, se dá pelo risco trombótico. E o que ocupou o segundo lugar, com 31%, foi exatamente a confusão mental. Eles atribuíram a confusão mental à encefalopatia séptica, à hipoxemia, ao delírio e à encefalite viral. Nesse momento da pandemia, uma das frentes de trabalho da divisão de psicologia foi o atendimento dos familiares, porque a gente sabe que é uma condição extremamente angustiante, o fato deles não poderem vir ao hospital. E quando a gente foi acompanhando esses pacientes no retorno para casa, um fato chamou a nossa atenção. Tinha uma parcela que apresentava algum grau de confusão mental, bem sugestivo de um quadro de delírio. O delírio é uma síndrome neuropsiquiátrica, subdiagnosticada, com aparecimento agudo, curso flutuante e é a alteração cognitiva mais frequente em pessoas internadas em UTI. Diante dessa observação, a gente propôs algumas sugestões que visassem uma organização da rotina desse paciente, entre elas o que a gente chama de medidas não farmacológicas, entre elas o estabelecimento de uma rotina com horários mais regulares, inclusive para sono, a utilização de relógios e calendários em locais visíveis e uma atividade que seria atualizar o paciente de fatos importantes tanto no âmbito familiar quanto na cidade, no mundo, para que ele tivesse uma noção do que se passou nesse tempo da internação. Também, para estimular a autonomia do paciente, a gente sugeria que eles criassem um checklist que o próprio paciente pudesse controlar as atividades que ele fez no dia. Então, um exemplo, ele tinha que fazer o pagamento de uma conta, então era uma forma dele se lembrar dos compromissos. Lembrando que boa parte dos pacientes com Covid estiveram um tempo prolongado em UTI e podem desenvolver a síndrome pós-cuidados intensivos, que cursa com sintomas psiquiátricos, disfunção cognitiva e dependência funcional, prejudicando a qualidade de vida tanto do paciente quanto dos familiares. De fato, os efeitos da Covid-19 são ainda pouco conhecidos e, por isso, precisamos de dados longitudinais. Entretanto, o acompanhamento telefônico ele se mostrou viável para o segmento desses casos e, além disso, uma forma de contribuir para que esses pacientes retornem o mais rapidamente possível à vida normal. Então, é isso que eu tinha para dizer para vocês. Muito obrigada.